Anemia falciforme. Nosso grupo é composto por Alice, Bárbara, Brena, Gabriela, Mike e Tamires. Introdução. A anemia falciforme é a patologia mais comum no Brasil, sendo conhecida há séculos por povos de diferentes regiões da África. Apesar de sua ocorrência prevalecer em indivíduos dessa região, estudos demonstram a presença da hemoglobina S em indivíduos descendentes de populações do Mediterrâneo, Caribe, América Central e Sul, Arábia e Índia. O Brasil apresenta uma miscigenação com diferentes origens étnicas e com diversificados graus, ou seja, a anemia falciforme é decorrente da imigração de indivíduos originários, principalmente do continente africano. Estima-se que no Brasil nascem em média 3.000 pessoas com essa doença por ano. As mortalidades por falciforme se têm como uma realidade mundial sombria, o que acomete mais nos países do continente africano, onde há altas taxas de mortalidade e prevalência da doença. Contudo, a anemia falciforme é diagnosticada através do teste do pezinho. Se descoberta precocemente, podem ser prevenidas complicações futuras, influenciando diretamente na qualidade de vida. O sintoma clínico predominante desta doença são as crises de dor, com episódios que duram 3 meses ou mais. A eficácia terapêutica tem sido utilizada é a hidroxiureia, entre outras medidas terapêuticas que também podem ser utilizadas. A seguir, iremos destrinchar mais sobre esta patologia. A principal alteração da anemia em relação ao organismo humano é quando ocorre na posição 6 da cadeia da beta-globulina a substituição do ácido glutâmico por uma valina. A tradicional característica de formato de foice das hemácias provém da polimerização no estado não oxigenado da HbS, hemoglobina em estado normal, ocasionando a deformação da hemácia. Essas hemácias em formato de foice não têm a mesma facilidade de circular como a hemácia normal. Com isso, pode haver um acúmulo de hemácias no vaso sanguíneo, causando a interrupção da circulação do sangue, levando a um baixo índice de oxigenação nos vasos afligidos. As manifestações clínicas podem variar de indivíduo para indivíduo. Alguns podem não apresentar expressões durante toda a vida, enquanto outros podem apresentar as manifestações desde o início da vida, podendo morrer ainda nos primeiros meses ou após alcançar a fase adulta. Os sintomas agudos incluem crise vasoclusiva, dor, infarto pulmonar, priapismo, surdez, anemia aguda, e os indivíduos com anemia falciforme são mais suscetíveis a infecções bacterianas e acidente vascular cerebral. Para o diagnóstico bom e preciso, é necessário fazer os seguintes procedimentos, que é a técnica de eletroforese, que traz elas a eletroforese alcalina de acetato de celulose e eletroforese ácida em H ou agarose, que é necessário para os casos de anemia falciforme HbS que contém variantes de hemoglobina, que, por exemplo, HbC. Também é feito o teste de solubilidade, hemograma completo, dosagens de hemoglobina fetal, que é o teste do pezinho, e dosagem de hemoglobina A2. Como qualquer exame, há falsos positivos e falsos negativos. Os resultados falsos positivos e falsos negativos são obtidos em análises de sangue de neonatos que se devem geralmente a problemas de coleta, baixa resolução do processo eletroforético e erro técnico na interpretação. A técnica de focalização isoelétrica fornece subsídios para diagnósticos mais seguros, podendo facilmente ser adaptada a triagens populacionais. Nesse método, as hemoglobinas são separadas de acordo com o ponto isoelétrico, em que um gradiente de pH estável estabelece por meio de uma mistura anfólitos com valores de pH estreitamente distribuídos sobre uma faixa de variação específica. Durante o processo de focalização, as hemoglobinas migram até a posição onde ocorre a identificação do seu PI com o gel. Assim, a hemoglobina poderá ser visualizada com a banda muito nítida,
Como cada hemoglobina possui seu PI específico, a identificação de variação menos comuns, como D, E e G, e outras ficam bastante facilitadas e visíveis. As frações de HBS ou outras variantes em neonatos são facilmente visualizadas com este método. Interpretações baseiam-se em um mapa de migração das frações, como pode ser visto nessa figura. É importante lembrar que os neonatos diagnosticados como possível portadores de doença falciforme deverão ser reavaliados laboratoriamente após o 6º mês de vida, e o resultado familiar dos possíveis casos deverão ser realizados. Na associação de HBS com talassemias, a quantificação de hemoglobina A2 e fetal são fundamentais para elucidar o diagnóstico laboratorial, cuja variação pode ser observada nessa tabela. As próximas figuras que eu vou mostrar representam os traços eletroforéticos das alterações mais frequentes na população brasileira que poderiam ser identificados com neonato após o 6º mês de vida por eletroforese alcalina, respectivamente. Representação esquemática do padrão eletroforéticos em pH alcalino em neonatos e representação esquemática da eletroforese de hemoglobinas em pH alcalino, padrão de indivíduo adulto. E logo em seguida, essa tabela mostra o diagnóstico diferenciado com cada tipo de síndromes falciformes e as hemoglobinas que estão presentes e o que isso determina. Atualmente não existe tratamento específico para as doenças falciformes. Assim, medidas gerais e preventivas são fundamentais para amenizar a anemia falciforme. Essas medidas incluem uma boa hidratação, a desidratação e a hemoconcentração precipitam crises vasoclusivas, a profilaxia contra infecções com penicilina profilática, tais elas a penicilina V e a penicilina benzatina. A imunização deve ser feita desde criança com vacinas contra agentes virais e bacterianas, dando ênfase à vacinação contra pneumococos e hemófilos influenza e hepatite B, já que pacientes com anemia falciforme são mais vulneráveis a esses tipos de agente. Nutrição é super importante. A transfusão só deve ser feita em último caso, como se o paciente tiver acidente vascular cerebral, síndrome torácica aguda, crises aplásticas, crise de sequestro esplênico, priapismo, septicemia na gestação ou se passar por alguma cirurgia. Terapias não convencionais podem ser feitas. Até o momento, tem duas. Diante dos resultados obtidos, há uma estimativa que no Brasil nascem 3.000 pessoas com anemia falciforme. As regiões que apresentam menor taxa de mortalidade de 100.000 habitantes são o Sul e o Norte, com 0,5% e 0,19%. O maior número de casos se encontra na região Oeste, com 0,35%, e o estado de Goiás foi o maior destaque, com 0,48% de taxas de mortes por 100.000 habitantes. O valor encontrado é semelhante ao estado da Bahia, que possui maior taxa de mortalidade na região Nordeste, com 0,48 óbitos por 100.000 habitantes. A anemia falciforme, seu formato tradicional é o de foice nas hemácias do indivíduo portador.
A falciforme provém da polimerização no estado não oxigenado da HBS, causando a deformação da hemácia. Diante dos resultados obtidos, há uma estimativa que no Brasil nascem 3.000 pessoas com anemia falciforme. As regiões que apresentam menor taxa de mortalidade de 100.000 habitantes são o Sul e o Norte, com 0,5% e 0,19%. O maior número de casos se encontra na região Oeste, com 0,35%, e o estado de Goiás foi o maior destaque, com 0,48% de taxas de mortes por 100.000 habitantes. O valor encontrado é semelhante ao estado da Bahia, que possui maior taxa de mortalidade na região Nordeste, com 0,48 óbitos por 100.000 habitantes. A anemia falciforme, seu formato tradicional é o de foice nas hemácias do indivíduo portador. A falciforme provém da polimerização no estado não oxigenado da HBS, causando a deformação da hemácia. Considerações finais. Em suma, a anemia falciforme é um distúrbio hereditário, quando uma pessoa herda 2 genes com esta alteração, um do pai e outro da mãe. É homozigota para hemoglobina S e é portador de anemia falciforme. Forma homozigota da doença falciforme. Quando herda a alteração de apenas um dos pais, é considerada traço falciforme e não tem a doença. Poderá, entretanto, transmitir este gene mutado para seus filhos, onde essa mutação causa uma deformabilidade nos eritrócitos, levando a um quadro de manifestações clínicas agudas ou crônicas, podendo variar de indivíduo para indivíduo. Alguns podem não apresentar expressões durante toda a vida, enquanto outros podem apresentar manifestações desde o início da vida, podendo levar a óbito ainda nos primeiros meses ou após alcançar a fase adulta. Entretanto, para o diagnóstico é realizado na primeira semana de vida, através do teste do pezinho, onde o exame irá diagnosticar a doença falciforme, identificando o traço falciforme no paciente. Em adultos ou em crianças que não realizaram o teste do pezinho, o diagnóstico é realizado por outro exame de sangue, conhecido como eletroforese da hemoglobina. Portanto, a terapêutica utilizada é a hidroxiureia, assim reduzindo as crises de células falciformes e melhoria da sobrevida. Também deve ser considerado atendimento padrão, mas é grosseiramente subutilizado, porém não é curativo. Além de ser tóxico para o organismo, o único tratamento curativo disponível no momento é o transplante de células-tronco hematopoéticas. Contudo, há um limite de doadores compatíveis, além de que podem ocorrer rejeição do mesmo.